Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Faltando pouquíssimo tempo para as eleições gerais no país, um tema que vem gerando debates e preocupações é o futuro da nossa economia. Quem será o próximo presidente da República e como ele vai conduzir o nosso país? Para tentar entender um pouco o que pode nos esperar a partir do ano que vem, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção promoveu aqui em Brasília um debate com 5 candidatos à presidência da República. Além de escutar esses candidatos, os empresários também apresentaram uma agenda do que entendem como importante para a economia, para o país e para a população. Segurança jurídica foi uma das expressões sempre presentes ao debate. E para falar sobre esse debate e sobre o futuro do nosso país, nós vamos conversar hoje aqui no Band Entrevista com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins. Olá. Olá, boa tarde, Muito obrigada Renata. pela sua participação. Muito obrigado. Fique à vontade aqui no nosso estúdio. Foi um debate que movimentou, né? Aí o mercado como um todo, as pessoas, na verdade, as pessoas estão querendo compreender um pouco mais a respeito desses candidatos. Nós estamos vivendo uma eleição um tanto quanto atípica, né? Sem dúvida. Nomes novos, propostas novas. E aí, até que ponto foi importante esse debate para vocês do setor? Renata, foi muito importante para o nosso setor, porque o nosso setor é um setor que trabalha no longo prazo. Então, a tua visão não é de a semana que vem, daqui 15 dias. Daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando eu começar o empreendimento, eu irei entregar. Então, esse diálogo, quando você cria essas aberturas de discussão sobre os vários temas, e principalmente nos permite levar a eles aquilo que para nós é muito importante, é uma bela de uma oportunidade que a gente tem. Com certeza. Eu queria que você falasse um pouco, explicasse o que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, para que quem está em casa possa entender a dimensão disso. Muito oportuno, obrigado pela oportunidade. A Câmara Brasileira da Construção é uma entidade de associação voluntária. São entidades ligadas à construção civil. Existem os sindicatos da construção civil, os famosos Sinduscons, tem sindicatos da construção pesada, que são ligados à infraestrutura, existem associações do mercado imobiliário, que são as ADEMES. Afinal de contas, são 85 entidades no Brasil, no mínimo uma em cada unidade da federação, que a CEBIC representa nacional e internacionalmente o setor. Mas a característica dela é que não tem nada de compulsoriedade, não tem nada de obrigatoriedade, ela não faz parte do processo legal, vamos assim dizer, de sindicato, federação, confederação. Entendi. É uma representatividade ali, um palco para vocês conversarem, para vocês decidirem, verificarem o que é importante, o que não é importante, porque é um setor muito importante para a economia. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, é um setor que é responsável por 8% do PIB. Né? Ou seja, é significativo. Quando você pensa que lá, eu acho que 20 e tantos, quase 30% do PIB é imposto, é governo, ou seja, quando você pega esses 8% no restante, é um número muito significativo. É um setor que gera muito emprego, é um setor que ele justamente emprega as pessoas que não têm uma escolaridade tão alta, algumas coisas desse tipo. Ou seja, ela trabalha tanto no emprego como no desenvolvimento social do país como um todo. E como que o setor, como é que o setor foi atingido com essa crise? A gente está falando no nosso Brasil em cerca de 13 milhões de desempregados, né? Então a gente está passando por uma fase muito difícil, vários setores, se não todos, sentiram isso. Como que o setor da construção sentiu e sente essa crise? Quem sabe tenha sido o setor que mais sentiu este problema. Nós tínhamos 3,4 milhões, chegamos a ter, com carteira assinada. Eu nem falo do informal, eu falo com carteira assinada. Hoje nós estamos na faixa de 2 milhões. Ou seja, perdemos aí mais do que 1/3 da nossa capacidade de trabalho. É traumático isso, porque você imagina que se for pensar em famílias que perderam o sustento, eu estou falando de uma cidade de 6 milhões de habitantes que ficou sem sustento. É muita gente que depende disso. Isso diretamente. Quando você imagina na cadeia produtiva, quem vende material, a loja, o corretor de imóveis, a família que vende sanduíche para obra, que vende botina, que vende equipamento de segurança, a marmita, todas essas coisas estão envolvidas numa cadeia. Porque a característica da construção civil é ser uma cadeia produtiva
horizontal, ou seja, ela tem poucos passos até chegar no produto final, mas muito extensa. Ela tem 62 segmentos da economia que são impactados diretamente pelo setor da construção. Então, o impacto que você tem ao longo da economia, do emprego em geral, é muito grande. E desde quando que o setor sentiu esse impacto? Ele começa a ter um problema aí pelo começo do ano de 2014, quando o governo federal começa a atrasar pagamentos. Ele começa a atrasar pagamentos de obras públicas, falta caixa, e aí você começa a desempregar, porque as empresas não tinham fôlego para tocar no mesmo ritmo que elas estavam tocando essas obras. E aí você começa desemprego, desde aquela época. Que coisa. E aí foi só decaindo, foi só decaindo. Foi só piorando. Foi só decaindo, e hoje a gente continua perdendo empregos, né? Às vezes dá um mês aí com positivo de bem pouquinho, logo no mês seguinte cai de novo, mas não tem nenhuma estabilidade que ainda se vislumbre. E o que pode ser feito? Vocês tiveram acesso a esses candidatos, apresentaram agendas. Como você falou, é um setor que você pensa a médio e longo prazo, né? Porque Sim. a gente está falando de construção, a gente está falando de planejamento. Né? Isso, o que pode ser feito hoje para melhorar esse setor e impactar em todo o país positivamente? Pois é esse que foi a grande mensagem que a gente levou aos candidatos. Pense uma coisa, o setor público não tem capacidade de investimento para resolver os problemas sociais. Vou te dar um número. No ano de 2014, o PAC... Programa de Aceleração do Crescimento, né? Que era um programa que fazia convênios com estados e municípios e levava obras para o Brasil inteiro. Ele teve um desembolso de 64 bilhões. O ano que vem, o novo presidente ou presidente que entrar, ele terá um orçamento máximo de 17. Nossa. Nós estamos falando de 20% aproximadamente do que teve no ano de 2014. Só que, vamos dizer, o nosso telespectador tem que entender que a nossa vida continua. A nossa demanda por casa, a nossa demanda por transporte público, por saneamento, por tudo, continua. Nós não dependemos do momento econômico. Nós dependemos, sim. O que manda no consumo de construção civil é quem nasce, quem casa, Sim. quem descasa. Esse é um crescimento vegetativo, Sim, depende da economia. Claro, e a gente está falando de sonho. O sonho de praticamente toda família que não tem casa própria é ter a casa própria, não é isso? O sonho da família é ter a casa própria, o sonho do industrial é ter a sua indústria, do comerciante é ter seu comércio, e de todo mundo Isso não muda, né? Isso não muda, é sonho, é o principal bem da família. Pode ser uma casa de papelão, ou pode ser a maior mansão, sempre será o melhor bem daquela família. Então, o que o senhor está falando que era um investimento que não poderia ter reduzido, já que tem uma demanda? É natural até, Renata, que numa época de ajuste macroeconômico que aconteceu agora, nesses últimos anos, que houvesse um decréscimo do investimento. O que não é normal é que tão logo estabilizasse taxa de juro e taxa de inflação, o investimento não voltasse. Você veja que nós estamos hoje com os níveis mais baixos de taxa de Selic e taxa de inflação. Estamos num patamar baixíssimo. No entanto, o emprego não volta. O emprego não volta, o investimento não voltou. Né? Não repercute isso. Porque falta uma coisa que é básica. Ninguém investe se não tiver credibilidade no futuro. Tem que ter o mínimo de credibilidade. Quando você cria e você citou no começo aqui, como a insegurança jurídica no Brasil é enorme, do jeito que é, todo mundo se omite de investir, porque é muito arriscado eu colocar, porque eu tenho problema de licenciamento ambiental, tenho órgãos de controle, eu tenho o apagão das canetas, eu tenho o apagão das canetas, que é, para quem não conhece, é o que se denominou o medo que o funcionário público tem de tomar decisões. Por quê? Porque ele sempre será acionado, sempre ele será processado por tudo aquilo que ele faz. E não tem apoio por parte do governo de dar para ele uma assessoria jurídica, alguma coisa desse tipo. Para o bom funcionário. Porque para o mau funcionário que foi corrupto, ele guardou dinheiro e contrata um advogado. O bom funcionário não, ele perde o patrimônio pessoal dele. Então ele não faz e todo o Brasil perde com isso. Afinal de contas, existe uma série de fatores que causam uma insegurança muito grande na economia e por isso que o investimento não volta. Sim. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, nós esperamos você.